Um ângulo ele é formado por duas semirretas de mesma origem. Quando nós juntamos essas duas semirretas, nós formamos um ângulo. Nós temos a parte interna do ângulo, que é essa aqui, e temos a parte externa, que é de fora do ângulo. Observe que o ângulo formado pelas duas semirretas OA e OB, porque possuem o mesmo ponto, a mesma origem. Esse ângulo, ou todos os ângulos, sempre terão um vértice, que no caso é o ponto em comum entre as duas semirretas, e terão os lados, que serão as duas semirretas, OA e OB. A sua representação ou a sua notação pode ser AOB, olha o chapeuzinho aqui, para determinar que é um ângulo, ou BOA, ou apenas pelo próprio vértice, mas não esquecendo de colocar o chapeuzinho para representá-lo agora como ângulo, porque quando nós o representamos como vértice, é apenas o ponto. Todos os ângulos possuem vértice, possuem lados e possuem a sua representação ou notação. Observe o ângulo aqui, o vértice desse ângulo aqui no caso, o vértice é o ponto E. Os lados desse ângulo são as duas semirretas, sempre a partir do vértice, ED e EF. Observe aqui, semirreta, um pedaço da reta, observe aqui, que prossegue, o seu tamanho ainda. A representação ou a sua notação, ou ainda podemos dizer a sua indicação, seria ângulo DEF, ou ângulo FED, ou representá-lo somente pelo ponto E com o chapeuzinho, porque é o seu vértice. Transferidor é o instrumento usado para medir ângulos. Existem dois tipos de transferidor. Esse daqui é dividido em 180 partes e o outro que tem as 360 partes completas. O transferidor possui três partes muito importantes, que é o segmento que tem aqui, que une, no caso, o 0 grau ao 180 graus, que é chamado de linha de fé. Possui o limbo, que é essa meia volta aqui, que são as demarcações que são feitas em graus. E possui, o meio, que é muito importante, que é o centro do transferidor, que é onde nós vamos utilizar para construir os ângulos. O centro fica no meio da linha da fé. As medidas são em graus, cada um pontinho desse tem o valor de 1 grau. Aqui é meia volta, que equivale a 180 graus. Ou o transferidor completo, que equivale a 360 graus. Na próxima aula estaremos fazendo transformações, construindo os ângulos com o transferidor. Mas vamos agora aqui a classificação dos ângulos. Os ângulos podem ser classificados como um ângulo reto, quando a sua medida for equivalente a 90 graus. Aí sempre encontramos esse símbolozinho, no meio do ângulo. O ângulo agudo, quando a sua abertura for maior que 0 e menor que 90. O ângulo obtuso, quando ele possui uma abertura maior que 90 e menor que 180. O ângulo raso, ou também chamado de ângulo meia volta, que é quando ele equivale, a meia circunferência, ou a metade do transferidor, ele mede 180 graus. O ângulo nulo, que é quando você possui, duas semirretas sobrepostas, então esse ângulo não possui abertura, então ele não possui valor. E o ângulo de uma volta, que é quando ele possui uma volta completa, que mede 360 graus.